Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu caminho na escrita, o meu caminho de artista. E eu quero começar contando já a minha história com essa realidade da arte de forma geral, né? Na verdade, eu nunca me pensei em mim como uma pessoa artista em si, né? Artista de cantar, de dançar, de atuar, essa questão bem Broadway, bem musicais. Só que eu sempre gostei dos musicais, assim, primeiramente os musicais da Disney, né? Que eram aqueles filmes da Disney antigos mesmo, como O Rei Leão, antigos pra mim, no caso, né? Antigos da minha época, que era na minha época da infância, como O Rei Leão, Pocahontas, que é o meu filme favorito da Disney, inclusive, A Pequena Sereia. Quando lançaram A Pequena Sereia 2, eu lembro que eu era criança e estavam tentando achar alguém para ser dubladora da Pequena Sereia 2, né? Que é a filha da Pequena Sereia. E aí eu queria muito conseguir ser. Só que eu não sei cantar, entendeu? Eu não canto bem, assim, nunca cantei bem. Hoje eu tô até um pouquinho melhor, porque eu cheguei a fazer umas aulas de canto, mas eu nunca fui de cantar bem. Mas eu lembro que no meu aniversário de 10 anos eu queria que o meu presente de aniversário fosse um CD que eu fizesse, que eu gravasse, sendo cantora, sabe? Eu não sei de onde eu tirei da minha cabeça que eu queria ser cantora. Eu acho que é porque eu gostava muito de musicais, né? Inclusive até hoje o meu gênero favorito de filme são musicais, então eu gosto muito disso. Mas, querendo ou não, dentre essas três habilidades, né, de cantar, dançar e atuar, eu dei um pouco mais de passos na parte do dançar. Quando eu conheci a comunidade católica Shalom, que foi a comunidade que eu fiz parte durante 10 anos, assim, mais de 10 anos da minha vida, eu passei 10 anos como missionária. E o que é ser missionária? Eu deixei tudo, eu deixei a minha família, eu deixei a minha cidade, eu deixei meus estudos, né, no caso, eu cursava Relações Internacionais na faculdade, e eu fui ser missionária. Passei por várias cidades aqui do Brasil, né, como Guarulhos, Quixadá, Garanhuns, e também fui para fundar a missão das Filipinas, em Manila, de forma mais específica. Então foi um tempo muito maravilhoso da minha vida. Só que antes mesmo de eu partir em missão, eu era do ministério chamado Ministério de Artes, em que a gente era animado a viver da melhor forma aquilo que a gente fosse dar para Deus, porque eu sempre ficava impressionada com o Shalom, porque eu percebia que tudo que as pessoas faziam, tudo que a gente fazia era buscando dar o melhor para Deus. Então tem até uma música, né, do Shalom que fala: "O melhor para Deus eu vou dar". E eu via isso na vivência das pessoas, né? Então eu também queria buscar isso. Então o que é que eu fiz? Quando eu estava no Ministério de Artes, voltei pro balé, né, que eu fiz balé quando eu tinha 6 anos de idade, mas passei pouquíssimo tempo. Então eu quis fazer aula de balé para poder balé clássico, para poder dar o melhor de mim, para poder aprender a dançar melhor e servir melhor a Deus. E foi muito bom. Eu passei quase 2 anos tendo aulas de balé e foi uma dessas habilidades de artista, digamos, que eu desenvolvi um pouquinho mais. Não que eu queira, eu nunca quis ser dançarina profissional ou algo assim, mas era mais em vista de dar o melhor para Deus, o melhor para as pessoas, né? Para que elas pudessem ver através da beleza da dança uma face de Deus, né, que a gente consegue enxergar através da beleza. Então foi assim a minha história, mais ou menos, com a dimensão da arte. E aí, o que acontece? Eu comecei a ler esse livro que se chama O Caminho do Artista, mas não tem nada a ver com nenhuma coisa que eu contei até agora, mas a dimensão mesmo da escrita. Outra realidade de arte que eu sempre achei muito interessante é a realidade da escrita, que eu nunca tinha pensado como uma forma de arte, mas não deixa de ser, né? Também. Então, essa dimensão desse caminho do artista que a Julia Cameron propõe através desse livro é para qualquer forma de arte, sendo a escrita, sendo a dança, sendo a música, sendo a pintura, sendo a escultura, qualquer forma de arte. Ela quer desbloquear na pessoa a dimensão criativa que ela tem na sua vida, mas que não consegue se enxergar. Então, por muitos anos, eu fiquei sem enxergar a dimensão criativa que eu tinha e que hoje eu percebo que eu tenho. E através deste caminho que ela propõe de 12 semanas, né, 3 meses, eu tô vivendo junto com ela esse caminho para desbloquear o meu lado artista. E eu estou focando na realidade da escrita. Teve um vídeo aqui no canal que, se eu não me engano, foi da semana passada, que era comparando a rotina de C.S. Lewis, uma rotina que C.S. Lewis propunha
para os acadêmicos e a minha rotina real. Eu vou até deixar aqui no card para você dar uma olhada nesse vídeo depois. E nesse vídeo eu falo que dentro da minha rotina, a rotina que eu tô vivendo nesse tempo, eu queria adicionar duas coisas. Uma das coisas é a escrita. Eu queria adicionar esse hábito na minha vida, dentro da minha rotina, que era escrever todos os dias. Escrever as morning pages, que exatamente Julia Cameron, através desse livro, ela propõe que todo mundo que está vivendo esse caminho do artista escreva as morning pages. O que são as morning pages? Deixa eu mostrar para vocês o meu caderninho das morning pages. Então eu comecei a escrever na semana passada as morning pages e eu estou muito feliz. Que são essas tal de morning pages? São páginas matinais, né? A tradução do inglês, em que todas as manhãs você vai escrever 3 páginas, 3 folhas, né? Vou mostrar aqui a folha que não está escrita. 3 páginas, na verdade, 1, 2, 3, que você vai escrever completando com tudo que estiver na sua cabeça. Você não vai pensar em escrever uma coisa bonita, uma coisa elaborada, uma coisa criativa, uma coisa que chame a atenção, não. Você só vai escrever tudo que você tá na sua cabeça. É como se você fosse despejar tudo que está no seu cérebro, na sua cabeça naquele momento, para que fique ali registrado e que você fique totalmente limpa, totalmente livre de tudo que está na sua cabeça para começar o dia. Então ela propõe que você faça como a primeira coisa do seu dia. Eu não faço como a primeira coisa no meu dia, porque a primeira coisa no meu dia é a Santa Missa, como eu falei lá nesse vídeo, que vocês podem ver depois, né, do C.S. Lewis. Então, eu primeiramente vou à missa, retorno, faço o meu momento de oração, tomo café e assim que eu termino de tomar café, a primeira coisa que eu faço é escrever as minhas morning pages. Então, eu tô muito feliz por ter conseguido começar esse hábito na minha vida, que, assim, depois daquele vídeo, eu tava já me programando para nesse mês de maio eu começar tanto o hábito da escrita quanto a realidade dos exercícios. Eu já comecei o da escrita, os exercícios tá um pouco mais difícil, mas eu espero conseguir começar hoje. Talvez no próximo vídeo eu vou falar aqui pra vocês que eu já tô conseguindo fazer os exercícios, certo? Exercícios físicos mesmo, né? Mas eu estou muito feliz de ter começado esse hábito da escrita. O outro ponto desse caminho do artista que a Julia Cameron vai nos dando é também um outro ponto que eu falei no vídeo, que é a dimensão do ócio criativo. Ela fala que é o encontro com o artista. Uma vez por semana, você vai sair sozinha, né? Ela propõe que a gente saia sozinho e que a gente fique andando na rua, vá numa papelaria para comprar coisas de papelaria, vá numa feira, vá em algum lugar para ficar você sozinha e você vai se encontrar com um artista. Que artista é esse? Primeiramente, o grande artista, que é Deus, né? Ela mesma chama Deus do grande artista. Então, ela fala que todos nós somos criativos, todos nós temos criatividade, porque Deus é o nosso Pai e Ele está conosco. Então, assim, Ele que é o grande artista, Ele que criou tudo que existe. Então, nós como filhos dele, claro que recebemos também de forma hereditária esse dom da criatividade. Então, a Julia Cameron fala com muita veemência, com muita certeza, de que todos nós temos a aptidão artística, a aptidão à criatividade. Às vezes a gente pensa que não, isso é só para as pessoas que têm dom e tudo, mas existe sim as pessoas que têm mais dom. Por exemplo, tem pessoas que nunca fizeram aula de técnica vocal e que sabem cantar. É um dom dado por Deus de forma natural. Só que existem também pessoas que não sabem cantar, mas que podem buscar trabalhar isso e por vezes cantam melhor do que aqueles que já tinham um dom. Às vezes essa questão de dom é uma furada, porque você se reconhece como alguém que tem o dom para alguma coisa, você acaba não se esforçando tanto quanto outra pessoa que não tem o dom. Então, o dom, mesmo que você tenha o dom, ele tem que estar juntinho com o esforço, porque se não existir o esforço de você buscar crescer e melhorar, o seu dom acaba indo por água abaixo. Outras pessoas que se esforçaram mais do que você vão te superar, entendeu? Então é por isso que é tão importante viver essa dimensão, por exemplo, das morning pages todos os dias. É por isso que eu sabia que eu precisava criar o hábito de escrever todos os dias. Ano passado eu lancei uma newsletter no Substack, que tem até o link aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. O nome da newsletter, inclusive, é As Cordas da Lira, que é o mesmo nome do canal. E eu lancei e comecei a escrever em outubro do ano passado.
Só que eu só escrevia no dia que eu ia escrever essa newsletter. Então eu escrevia de forma específica para a newsletter. A newsletter eu escrevi uma vez por semana, né? Então eu percebi, nossa, por mais que tudo bem, essa dimensão da escrita na minha vida, desde que eu era criança, eu cheguei a ganhar um concurso de redação também. Sempre gostei muito de ler, de escrever e tudo mais. Só que eu nunca me esforcei para melhorar essa dimensão da minha escrita. Então, esse está sendo a minha primeira realidade de esforço concreto para melhorar a minha escrita, que é através dos morning pages, das páginas matinais. E isso, com certeza, eu sei que vai gerar frutos. Fora outras realidades que eu tenho buscado viver também. Eu fiz um workshop sobre escrita criativa. Eu pretendo comprar cursos ainda sobre isso, para poder ser acompanhada por pessoas que vão poder também revisar os meus textos, né? Porque isso ajuda muito nesse processo de aprendizado. Então, eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas eu tô muito feliz em compartilhar com vocês que eu comecei esse caminho. Eu acho que começar e permanecer no caminho são as maiores dificuldades que a gente tem, né? Tanto o começar quanto o permanecer são bem difíceis. Mas como eu coloquei como algo da minha rotina, para se tornar um hábito na minha vida, eu estou muito confiante de que eu vou conseguir permanecer, que eu vou conseguir continuar. E agora, voltando para o encontro com o artista, esse encontro com o artista é exatamente para você viver o que se é chamado comumente de ócio criativo. Depois eu quero até fazer outro vídeo mais específico só sobre ócio criativo. Se você se interessa por esse assunto, fala aqui nos comentários para mim, Thaís, eu quero esse vídeo sobre ócio criativo e tudo. Porque a nossa sociedade hoje vive cheia das redes sociais, vive cheia de muitas coisas na nossa cabeça. Então as morning pages ajudam a tirar tudo da nossa cabeça. E também o ócio criativo, que é o encontro consigo mesmo, e dentro de nós sempre está Deus, né? Então, o grande artista que é Deus, e com você mesmo, com a sua criatividade interior que está perdida em algum lugar, e que somente vivendo a realidade do silêncio interior, essa realidade do ócio criativo, é que você vai conseguir desbloquear essa sua criatividade. Então, esses exercícios que ela propõe, que são as morning pages diárias e o encontro com o artista semanal, são imprescindíveis para viver esse desbloqueio, como eu tô falando, né, da sua criatividade interior. Eu sei que você pode pensar, mas Thaís, eu não sou dessa forma, eu não sou criativa de jeito nenhum e tudo, mas isso vai te ajudar a perceber não só a realidade da criatividade na sua vida, mas de fato também quem você é. É um dos pontos que eu acho muito importante dentro do nosso processo de autoconhecimento. Pelo menos para mim tem sido maravilhoso poder expressar aquilo que está na minha mente. Por vezes eu já fazia isso de forma pontual, digamos, eu tinha uma ideia, eu estava pensando em alguma coisa e eu tinha uma ideia, ou então eu estava pensando e eu me lembrava que eu precisava comprar alguma coisa no mercado, então eu anotava nas notas do meu celular, né, porque eram coisas mais importantes e pontuais. Mas nunca eu tinha feito isso, de despejar tudo que estava na minha mente e escrevendo e anotando, e tem sido uma experiência fantástica. Nem todos os dias eu tenho conseguido preencher as 3 páginas. A ideia dela é que a gente consiga preencher as 3 páginas todos os dias, mesmo que a gente fique escrevendo só assim. Eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, eu não estou pensando em nada no momento. Você vai escrevendo qualquer coisa, entendeu? Só para poder preencher mesmo, porque ao longo do tempo esses textos vão melhorando. E eu já tive várias ideias, vários insights maravilhosos nesses poucos dias de morning pages que eu comecei a fazer. E dentro da dimensão do ócio criativo, né, como eu estava falando, ajuda muito a que você possa reter aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou. Tanto a realidade do sono, o nosso sono é um dos maiores fatores de aprendizado que nós temos. Você sabia disso? Às vezes, por exemplo, as pessoas estão estudando para concurso, estudando para passar no vestibular, às vezes querem varar a noite, passar a noite estudando e acaba esquecendo tudo para fazer a prova. Por quê? Porque o sono é imprescindível para que você possa reter aquela informação que você acumulou durante o dia. Então, dormir bem, fazer as morning pages, viver esse ócio criativo, são 3 fatores imprescindíveis para que a gente possa desbloquear essa criatividade em nós, mas também sermos pessoas mais tranquilas, mais pacientes, mais calmas
e vivermos melhor o autoconhecimento. Então, assim, existem muitos fatores e muitas coisas boas que esses hábitos podem te trazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, né? Mas me fala aqui o que você achou e se deu para entender um pouco do que são as morning pages, do que é esse encontro com o artista que leva ao ócio criativo, né? Esse momento de silenciar tudo que está dentro e fora de ti para poder se encontrar com o seu eu interior, com o artista que habita em você, com a pessoa criativa que você é, e também para poder acalmar os seus sentidos, em vista de ter aquele silêncio interior que te traz uma verdadeira paz, né? Então é isso, queria compartilhar com vocês essa alegria de poder incluir esse novo hábito dentro da minha rotina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui o que você achou e até o próximo vídeo.